Então, nós estamos aqui, para quem não está acompanhando desde o início, com o professor Raimundo Juliano Rego Feitosa. O professor Raimundo Juliano, ele dispensa qualquer apresentação, é mestre, é doutor em Direito, é o atual presidente do Comped, não é? E tem uma larga experiência internacional, Espanha, Portugal, enfim. Professor, mas eu percebo que essa visão do direito tributário não é só uma visão jurídica, é também jurídica, mas também uma visão política. Por exemplo, vamos começar sobre essa conjugação entre a política e o direito tributário. Aliás, eu tenho um grupo de estudos que toma mais ou menos esse nome, política e tributação. Você pode dizer, mas Hélio, o que é que tem a ver o direito com a política? Eu acho que tem muito. Como exemplo, a dissertação de mestrado do professor Raimundo Juliano, em Sociologia, na Universidade Federal de Pernambuco, falava sobre capitalismo e camponeses no agreste pernambucano, relações entre indústria e agricultura na produção de tomate em Pesqueira, Pernambuco. Fale um pouquinho sobre isso, professor. Como foi essa veja, dissertação? eu queria fazer um estudo muito mais sobre relações de trabalho. Tá. No bojo de uma sociedade capitalista, como o resto são as que tem no mundo, né? Até a China. E queria fazer um estudo de início que trabalhava mais com a ideia de migrações. Mas aí a orientação, os colegas, eu pensei um dia, que eu morei um tempo em Pesqueira, e conheci, me interessei, conversando até com o próprio padre, o vigário da cidade, sobre as relações de trabalho no campo, relativamente à produção e como é que eram produzidos os derivados de tomate. E verifiquei que a grande transformação que colocavam era a ideia de uma parceria que estaria sendo realizada entre o setor agroindustrial, de um lado, e os pequenos produtores, que eu estou chamando aí de camponeses, do outro. Algo raro, porque na história da humanidade, na história mesmo do capitalismo, não se falava dessa ideia de uma espécie de restauração do capitalismo, do campesinato. O campesinato era muito forte na Idade Média, um pouquinho depois, e acabou. A restauração do capitalismo com a ideia dos livros, um certo viés ideológico, que dizia que tudo vira relação capital e trabalho, né? A forma salário. E eu achava que ali naquele caso em Pernambuco, eles tinham descoberto a pólvora, engendraram uma maneira de mascarar relações sociais, em que a indústria conseguia ganhar, se reproduzir, e não usava a forma salário. Ela mascarava uma espécie de autonomia, de parceria, de sociedade. Eu resolvi estudar isso. Uma parte teórica sobre formas de desenvolvimento do capitalismo no campo. Aí tinha que estudar o papel do Estado, que eu verifiquei que sem o Estado, sem intermediação, sem assistência técnica, não tinha como o capital industrial se apropriar dos ganhos dos trabalhadores. O mecanismo, para traduzir mais fácil, era o seguinte, a discussão, é que as fábricas criaram um circuito de produtores autônomos, cada um. Quando ele não tinha terra, a indústria cedia a terra para cultivo, em troca da entrega de uma produção agrícola sob controle, a produção controlada. Exemplo, a fábrica fornecia a semente e dizia em que condições técnicas ela queria o produto, o tomate. Aí tem os truques desses negócios, porque tomate, as pessoas consomem na feira, acham melhor aqueles grandes. Não serve para a produção industrial, porque tem muita água. Tem que ser um tomate próprio. E o Estado bancou pesquisa, um IPA, Instituto Pernambucano, e desenvolveu uma variedade pequena, que é só massa. Era esse o sonho. Tomate não tem água, é uma beleza para a fábrica. Mas os trabalhadores eram pautados, a assistência técnica era a maneira de explorá-los, porque eles eram controlados pelos técnicos, pelos agrônomos da fábrica. Aí a fábrica vendia por algo antigo no Nordeste, chamado preço de folha.
Você assinava os contratos de produção, de entrega, antes de colocar cimento no chão, e já definia o preço. Quanto vai ser? Tanto. Meu amigo, não é o mercado? Não, o mercado aqui é a fábrica. E foi interessante isso, porque em um dado momento no Brasil, tinha gente estudando esse mesmo fenômeno em outras culturas. Por exemplo, o vinho no Rio Grande do Sul, também o tomate em São Paulo, em Taquaritinga, do norte. Um caso no estudo da Nestlé, que a Nestlé não tem uma vaca e controla o mercado de leite no Brasil. E outras culturas assim. Tanto que esse trabalho, um amigo meu divulgou isso lá na FGV, e eu fui convidado a apresentar numa reunião em Porto Alegre. E daí me chamaram para outras, depois eu já virei até uma espécie de consultor para esses assuntos, né? Durante algum tempo. Porque eu passei muito tempo para fazer isso aí. Fiz pesquisa direta e tal, muita entrevista. Tanto que na defesa, um acadêmico, foi o professor Manuel Corrêa de Andrade, chegou a dizer, olha, eu gostei muito do trabalho, agora acho que tem muitos dados que ficaram sem análise. Pesquisei muito, mas teria analisado pouco, seria o pecado capital. Né? E trazendo isso para o direito tributário. E isso tinha problemas tributários também, era maneira de livrar a carga tributária das empresas. Eu lembro. Que ele era transferido para os produtores, Certo. que era o que eu queria ver. Mas, então, professor, eu sou juiz federal desde 93. No caso aqui, a dissertação do mestrado foi em 85. Pois bem, uma das questões mais comuns aqui na Justiça Federal era o fim social. Eu vou tentar resumir e eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. É muito comum no Brasil se dizer que o trabalhador rural se aposenta sem nunca ter pago nada para a Previdência, o que seria um peso para a Previdência. Como é que alguém... Demais, Eu né? acho que esse é um discurso muito forte no Brasil, de que o trabalhador rural ele se aposenta sem nunca ter pago para a Previdência, portanto seria um peso. Só que é interessante também notar que em uma dessas reformas, se não quiser o nome de reforma, a gente pode dar um outro nome, enfim, né, a Constituição de 88 se diz, olha, ao invés de nós cobrarmos sobre a folha de salário a contribuição para a Previdência, aí a gente vai incidir sobre o faturamento. E o fim social, embora o trabalhador rural ele não pagasse com base no seu salário, era com base no faturamento da empresa rural que deveria ocorrer esse pagamento. Se infelizmente ocorreram, a Justiça Federal que o diga nos processos, muitas fraudes em relação ao faturamento, lá nos anos 80, esse não era um problema do trabalhador rural, não é? E esse é interessante como a história me parece significativa, porque se naquela época havia o problema dessa transferência da folha de salário para o faturamento, com a fraude no faturamento, bem recentemente, nos nossos dias, nós temos o Caixa 2. E o que é o Caixa 2 senão um faturamento paralelo? Paralelos, não é? Quer dizer, a história, para quem lida no dia a dia, a teoria, para quem lida com a prática, é também muito importante. Não é? Eu acho que essa aproximação entre a teoria e prática, a cada assunto, vai mostrando o quanto é significativo. E aí eu entro para falar sobre direito ambiental. Eu venho notando que o senhor também vem se preocupando sobre o direito ambiental. Em que sentido, professor? Não, muito mais sobre... há uma recorrência no Brasil... O professor Raimundo foi professor adjunto na Universidade do Estado do Amazonas. Não é isso, professor? E lá, justamente, é aí que entra o ambiental. Lá é um programa, era o único que tinha no Brasil, à época, em direito ambiental. O programa é só em direito ambiental. Eu sou do Amazonas, minha tribo é de lá. Exatamente. Minha tribo é lá. E, por coincidência, o coordenador do programa era um pernambucano. Tá. Ele dizia, mas vê que coisa, sinal trocado. Tu és do Amazonas, estás em Pernambuco, no FPR. Eu sou de Pernambuco, estou aqui na UEA. Tu poderias colaborar aqui conosco. E quando tiver uma oportunidade, vamos ver. Eu também não tenho esse fôlego todo. Ele disse, olha, eu estou pretendendo aqui trazer, eu acho uma lacuna aqui no programa, teórica,
Ele disse que era, e tem mesmo, mas em teoria geral do direito. Se eu vou trazer uma pessoa nessa área, ele disse, olha, constitucional eu resolvi os furos que tinha, em ambiental também, mas estou precisando de tributário, porque está muito esse debate sobre tributação ambiental, não tem ninguém aqui. Aí um dia surgiu Davi para lá como visitante, e eu fiquei. Aí eu tive que me direcionar para fazer um link com a questão ambiental, né? Porque até então a questão ambiental que tinha entrado para mim num link com financeiro, mais do que com tributário, era no caso do ICMS aqui em Pernambuco. Certo. E no Brasil, o que acontecia? Né? No sistema de partilha, de cota-parte do antigo ICM, a legislação, a Constituição fixava que o Estado tinha direito a 80%, os municípios ficavam com 20%, e os municípios têm que ter uma lei estadual para definir os critérios de partilha, né, desse bolo, desses 20%, entre a época de 170 e tantos municípios. E a lei definia os critérios com base também na Constituição, no qual 3/4, 75%, a partilha, o município recebia cota de ICMS em razão do valor adicionado. Né? Do valor adicionado. Ora, esse é um dado estático. Entrou mercadoria por X, saiu por tanto. Município de pequeno porte, esse dado é insignificante. Qual era a saída? A legislação previa que até 25% era possível a legislação estadual inserir elementos que compensassem opções de políticas ambientais, de ensino. Não tinha Fundeb nem Fundeb, né? Podia destinar um plus a isso, e a ênfase era em ambiental. Aquele município que destinasse parte de sua arrecadação à proteção do meio ambiente, etc., teria uma compensação. E isso aqui nós fizemos aqui em Pernambuco, na lei estadual, conseguimos inserir na lei estadual. Né? E levar isso lá para o Amazonas também. Nós fomos copiar o modelinho de Pernambuco, levou para lá. Entendi. Bom, mas ainda nesse âmbito, uma certa oportunidade eu estava participando de uma banca de doutorado. Então, a pessoa que é autora da tese de doutorado falava sobre atitudes que o Estado poderia tomar no sentido de incentivar as empresas. Então não seria apenas o Estado colaborando com o meio ambiente, cooperando com o meio ambiente, premial, né? Mas exatamente tentar fazer uma espécie de sanção premial para que as empresas também tivessem interesse em proteger o ambiente. Mas eu vejo, eu não sei se a minha atividade como juiz de alguma maneira perturba os meus sonhos como professor, não é? Eu tenho uma dificuldade de sonhar, porque eu vejo que para um empresário, mesmo que se estabeleça, queria que falasse um pouco sobre isso, uma sanção premial para que ele venha a colaborar com o meio ambiente, se essa sanção não for suficientemente forte para lhe dar vantagem em relação à sua atividade, então ele não vai fazer, isso é normal. Concorda com isso? Concordo plenamente. Então, por exemplo, energia solar, energia eólica, mas aqui no estado nós temos um potencial imenso. Mas se não estabelecer um sistema que faça com que aquele que aproveita a energia solar ou energia eólica tenha vantagem efetiva com isso. Só quando isso se mostra realmente é a lógica de que dá vantagem comparativa. Nós, aqui em Pernambuco, é só olhar. Os rios da zona da mata, da zona sul ao coleiro, são degradados. Perfeito. Ora, esses senhores tinham tecnologia, tinham consultorias, eles já sabiam que jogar a cauda no rio. Certo. Tivemos questões eles poderiam aproveitar, né? Mas... Eles poderiam aproveitar e transformar aquilo em adubo e coisa. Por que não fizeram? Porque o custo de processo de transformação era muito mais elevado do que eles simplesmente fazer como dejecto no rio, poluir o rio, né? Eu acho que essa questão é tão significativa que eu acredito que eu tenha conhecido o Dr. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante
juiz federal, presidente do Tribunal Regional Federal, hoje é aposentado, não é? Exatamente sobre essa questão da poluição por parte do açúcar, da empresa de açúcar, das empresas desta área em relação aos rios, né? Aos rios. As usinas. Né? Bom, mas também me parece que o professor Raimundo, além de ser ligado ao direito constitucional, à parte histórica, à ciência política, tem uma preocupação com pesquisa jurídica, não é, professor? E acho que hoje é a maior que eu tenho hoje. Certo. É o seguinte, como eu tenho uma formação mais ou menos assim, não tive no início, mas depois mais eclética, eu optei por fazer um mestrado em sociologia, já circulei na antropologia um pouco, e vivenciei pesquisa socioeconômica. Certo. Quando fazia o mestrado em sociologia, eu tive a oportunidade de aprender, foi um grande aprendizado, participar de um imenso projeto, de uma pesquisa, de um levantamento socioeconômico realizado para a Codevasf, no Vale do São Francisco. E coordenei a parte do campo. O meu orientador não viajava muito e eu tive que ficar, tirei férias no trabalho e tal, vários períodos que eu tinha, e fui para Penedo, certo, e propriar, coordenar esse trabalho de campo. E fui além dos manuais, porque tinha que tomar decisões, tinha que aprender isso aí. Participei de uma outra pesquisa também muito grande, na época, para a antiga Sudene, que foi um estudo sobre migrações sazonais no Nordeste, que implicou em visitar todos os municípios da Zona da Mata de Pernambuco, certo, do Agreste de Pernambuco e de 3 micro-regiões da Paraíba. E ainda mais, uma visita ao Rio de Janeiro, canteiros de obras do metrô, Feira de São Cristóvão, Centro de Triagem do Migrante, algumas áreas já bem definidas. E em São Paulo também foi feito isso. Só que eu fiz a parte do Rio de Janeiro e uma colega que já estava, professora, fazia o doutorado na USP, que era do SEBRAP, Instituto de Fernando Henrique, ela já estava lá, passou, é melhor que ela faça. Ela conhece São Paulo. O Rio, eu sempre mexi, mas São Paulo não. certo. Então eu adquiri, participei de outras pesquisas assim, essas são grandes projetos que envolviam muita gente. E uma das críticas que eram feitas, não só, olha, o pessoal, mesmo na área das ciências sociais, tinha crítica, o pessoal dizia, olha, aqui na academia, a professora de metodologia da pesquisa nunca fez uma, lá em sociologia. Certo. E em direito é pior ainda, que a turma não fazia pesquisa, né? Eu tinha uma preocupação porque, enquanto me inquietava com isso, tomei conhecimento a partir de um artigo de um professor de filosofia e sociologia da Unicamp, em que ele escreveu um artigo longo, e esse artigo gerou uma polêmica imensa no Brasil. O professor Marcos Nobre, da Unicamp. E lá pelas tantas, só para simplificar, dizia ele o seguinte: as pesquisas em ciências sociais, as pesquisas em ciências humanas no Brasil, nos últimos 20, 25, 30 anos, ganharam muita qualidade, ao ponto de igualar-se a das melhores universidades norte-americanas. Aí eu já tinha problema com eles, por essa história de ser só os norte-americanos, são padrão para tudo. Mas dizia ele, olha, a sociologia, a ciência política, etc, etc, avançaram muito, a qualidade das pesquisas é boa. Mas o direito não acompanhou, apesar de que o direito foi um saber que não acompanhou os demais. E aí, a conversa é longa, mas isso aí ele saiu chamando da tese do atraso. Nós seríamos atrasados em relação aos demais. O nosso mestre também, Marcelo Neves, Certo. mandou ao seu estilo, contestou, escreveu um artigo também longo contestando. Resumo, como o Marcelo estava indo para na FGV à época, eles conseguiram montar, esse professor, Marcos Nobre, montou um seminário na FGV São Paulo, na FGV Low, sobre pesquisa jurídica.
que resultou de um livro. Então foram ouvidos juristas, não juristas, e um debate, o que é pesquisa jurídica? Né? Bem interessante esse livro. E contestando de forma mais enfática as teses do Marcos Nobre, do nosso atraso, um professor, que é juiz também, um juiz do trabalho lá na Federal Fluminense, resolveu contestar, e a tese dele é conhecida pelo seguinte: ele disse, olha, o problema é que Marcos Nobre não entendeu. Nós não somos atrasados, nós somos diferentes. Então eu tenho a tese do atraso, de alguém estranho ao direito, e tenho a tese de alguém que é jurista, ainda que ensinado no mestrado de sociologia, dizer, não, nós somos diferentes, a nossa pesquisa é distinta. Então não dá para falar que é atraso, nós somos diferentes. Aí eu saí, fiz até tenho que transformar isso num livro. Eu saí levantando, até onde eu pude encontrar no tempo, quem primeiro discutiu sobre isso aqui no Brasil. Aí recuperei o trabalho dos colegas do Rio de Janeiro, de João Maurício Adeodato, Luciano Oliveira, de uma colega nossa lá do Rio Grande do Sul, e por aí afora, né? Eu fui levantando para tentar ver como é que é esse debate entre nós, o que é mesmo, quais são os nossos problemas. E eu creio que a gente tem que enfrentar isso com clareza. Não dá para ficar no plano da emoção e colocando o rótulo atrasado, diferente. Eu creio que isso não nos ajuda. Nós temos que compreender realmente, eu acho que uma questão que nós temos descurado, eu digo nós, que eu me incluo também, eu não sou diferente, é na escolha até dos próprios temas. Veja só, quem vivencia aqui, magistrado, técnico, etc. Os problemas estão aqui. Uma infinidade de temas da maior relevância. Por que não se estuda esses temas que estão colocados aqui, e são importantes para o conhecimento, para o direito, para a sociedade brasileira, e a gente vai delirar para estudar uma questão livresca? Esse é o nosso maior problema. Então concorda que essa aproximação entre a teoria e a prática é crucial. É crucial. Sem ela nós não vamos avançar. Eu acho que a pesquisa só avança na exata medida em que sejamos capazes de trabalhar os problemas que o dia a dia coloca aqui, para todos nós. Eu lembro de um estudo, professor, eu não vou perder a oportunidade. O resultado da pesquisa é profundamente estranho, mas como estudo eu acho mais relevante. Eu acho que foi um seminário internacional de magistrados, um encontro ibero-americano, há muito tempo. E desse encontro, no final do livro, foi colocado o relatório de uma pesquisa realizada por 2 desembargadores do Rio de Janeiro. O que me surpreende nisso? Que esses 2 desembargadores, um professor, um dos pais fundadores da sociologia jurídica no Brasil, o professor Miranda Rosa, e um outro, Barbosa Moreira, processualista. Os 2 realizaram uma pesquisa com base empírica. E o tema era, será a propalada, tão falada, morosidade do judiciário? Sim. E eles diziam, olha, gente, eu não quero ficar nesse rótulo, como é que a gente pode fazer essa pesquisa? Se não interessa estudar a estrutura, interessa ver como funciona, qual é o dia a dia dessas varas aqui. Certo. Por que eu posso dizer que nós somos lentos? A partir de que critérios? Claro. Aí eles vão fazer um estudo piloto e de senso comum, vamos ouvir aqui advogados, os técnicos, os juízes, quais são as varas. Primeiro eles discutiram, para estudar isso, é melhor uma vara civil ou uma penal? Não, a vara civil tem mais necessidade. Na capital ou no interior? Eles tomam uma decisão. Na capital tem uma gama de problemas que no interior talvez eu não encontrasse. Então vamos estudar na capital, varas cíveis. E aí vamos escolher quais? Todas? No Rio de Janeiro, no fim do mundo? Não. Vamos ouvir pessoas bem próximas a isso que possam dizer, de senso comum, quais são as céleres, e acho que não são. Mas aí eu pergunto. Aí eles construíram tudo aquilo que os manuais falam, que nem entende às vezes o que é, eles aplicaram. O resultado eu acho estranho, que eles chegam no projeto. Mas eu fiquei muito feliz porque demonstrou. É possível fazer? É claro que nós podemos fazer. Eles fizeram. E essa aproximação, na sua
opinião entre a universidade e o Poder Judiciário, entre a teoria e a prática. Para que haja aproximação, as partes precisam querer. Sim, não é? Eu lembro mesmo, eu vou contar uma, então, certamente sabe disso aí. Né? Eu fiquei triste porque isso não prosperou. Há muitos anos atrás, eu fui procurado por uma colega sua, magistrada, lá do Ceará, que tinha estabelecido contato com no STJ, a SEG, e eles estavam interessados em cursos para juízes, como um ponto de partida. E ela disse, olha, como eu sei que o senhor tem alguma experiência já, fazer curso fora de sede e tal, eu disse a eles, e aí fizemos uma lista de umas 4, 5 pessoas, 5 professores, para a gente começar. Aí foi eu, Leonardo Greco, da Federal do Rio, eu acho que o professor Fachin também foi uma vez, o Zé Fachin, o colega Rogério Leal, que é desembargador no Rio Grande do Sul, agora, não era à época, não lembro se era Vicente Barreto, mas nós éramos 5. Perfeito. E a ideia era uma aproximação, que o curso era o pretexto, né? Mas o que a gente queria era o que a gente vai produzir, de criar mecanismo de pesquisa, etc, trabalhar junto. Para minha surpresa, ainda fiquei mais feliz, porque na segunda reunião, lá na SEG, chegou um ponto que ele disse, olha, mas tem que, a gente formatar isso, precisa de alguém do judiciário que vá sentar conosco, senão porque essa conversa da universidade que não vai para lugar nenhum. Os senhores indicariam uma pessoa e ficaria nessa comissão. Aí, eu lembro, acho que quem eram os ministros nessa reunião, eram 3. Aí um deles disse, olha, nós já temos o nome. Olha, aí um colega disse, a gente pode saber quem é agora? Pode ser conhecido de alguém aqui? Aí disseram, temos sim, é o professor Flávio Dino. Alguém conhece? Até brinquei. Disse, tem que perguntar se ele me conhece. Por quê? Porque eu fui o desorientador dele no mestrado. Certo. É uma felicidade, eu conheço bem, uma pessoa muito capaz e tal. Foi presidente da JUF também, né? Associação dos Juízes Federais, e aí, hoje em dia governador do Maranhão. Aí é uma pena que isso não tenha avançado. Eu acho que era um embrião. Houve um esforço da SEG. Eu tenho que reconhecer colegas de algumas universidades, praticamente 3 públicas e 2 privadas, 4 públicas e 1 privada. Mas a área do direito, leia-se, CAPES, começou a criar problemas. Aí eu pergunto dentro dessa linha, pela sua experiência, porque o professor Raimundo, não é apenas por ser o presidente do Comped, mas por ter sido coordenador de cursos de mestrado, doutorado. Fora de sede, inclusive, né? Exatamente, então tem muita experiência. A pergunta que eu vou fazer, eu sei que é um pouco polêmica, mas, obviamente, é para efeito de reflexão. Nenhum tema deve fugir, eu acho, da reflexão, sempre com equilíbrio. Mestrado profissional e mestrado acadêmico. A existência de um mestrado profissional e também de um mestrado acadêmico, será que separa a academia de uma profissão? A primeira parte. Da profissão jurídica, que seja de juiz, de advogado, de procurador, promotor, essa é a primeira parte. A segunda parte é a seguinte: quem forma professores são os mestrados acadêmicos, costumeiramente não os profissionais. Então os professores ficariam mais distantes dessa formação profissional. Essa é a minha última pergunta. Essa é uma boa provocação, sabe por quê? Tem 2 supostos aí. O primeiro, até que alguém me prove o contrário, eu estou esperando que alguém demonstre, olhar para trás um pouquinho pelo retrovisor, uns 6, 7 anos, até uns 6, 7 anos atrás, falar em mestrado profissional era uma coisa demoníaca. Tanto é assim que somente uma instituição no Brasil possuía um. Fez lá sem autorização, sem nada, montou um. Foi a Univale. Essas coisas tem que dar o nome, não tem segredo de Estado nisso, né? Na Univale. E por acaso, eu fiz parte da comissão, o representante de direito, queria ir lá, implodir isso, escolhi um colega, por coincidência era gente, Heleno Torres, era outro membro da comissão, e ficava faltando um. Ele disse, você iria?
Capaz, um constrangimento, um mal-estar. Aí o pessoal de lá pediu, não, venha que você conhece isso aqui, você não vai. E eu fui na tentativa de ver o que era menos traumático para a Univale, porque eles tinham um mestrado amateur, um mestrado acadêmico, ao lado desse de um profissional que ninguém sabia nem o que era. Certo. E houve assim, a ideia foi, olha, tem que implodir isso, vocês peguem os alunos, aí eu digo, olha, só tem uma solução, eles não podem ser penalizados. Pega esses alunos e distribui dentro do seu curso, vai dar problema do mestrado acadêmico. E isso foi feito, implodiu. 8 anos atrás, acabou isso aí, 8 anos. Posteriormente, a CAPES, leia-se o MEC, o governo, resolve apontar para a criação, autorizar a criação de mestrados profissionais. Não diz quais eram as áreas. Eu desconfio que quando colocou esse olhar, tinha um foco. Qual era o foco? Eram os MBAs de gestão, de administração, de finanças, não sei o que. Mas era aberto para todos. Houve uma reação enorme de várias áreas no Brasil. Não foi só o direito, muitas. Outras resolveram assumir e ficaram com isso aí. Aí lembro-me que o professor Joaquim Falcão, professor da gente, foi meu professor de sociologia. Meu professor também. Joaquim Falcão fez uma proposta. Ele estava, como ainda está, na FGV Rio, era o diretor, estava implementando, né? Queria montar uns cursos com esse caráter profissional para a magistratura, para juízes e serventuários. Uma reação na área, isso não vai passar. Ele tentou aprovar na área do direito, não foi aprovado. Ele tentou aprovar em administração, como fosse gestão judiciária. Não, aqui não. Aqui também não entra isso não. Então ele foi rechaçado em direito e em administração. Tem Brasil, nós somos surrealistas. Nós criamos uma área, nós, no Brasil, de conhecimento que junta tudo. Não é direito, não é economia, não é administração, não é medicina, é um interdisciplinar. Então, esse assunto é tão relevante que, em razão do tempo, a gente vai interromper o segundo bloco e vamos entrar no terceiro bloco, tá bem? Com esse tema, mestrado profissional, mestrado acadêmico. É algo positivo? Não é.